Fala guerreiro, fala guerreira, professor Carlos Bortolazzi aqui trazendo mais uma questãozinha de física da nossa prova diária aí 2026, prova 2, maravilha? Professor, questãozinha do que? Calorimetria, questãozinha top de calorimetria. Cara, achei muito bonita a questão, achei bem elaborada, bem pensada, simples, mas é uma questão bacana. Então ela diz o que aqui? Ela fala o seguinte, ó, um professor de física em sua aula apresentou as seguintes situações listadas abaixo. Um cubo de gelo de massa 300 gramas, inicialmente a menos 10, é aquecido até 10. Professor, como é que funciona isso daqui? Cara, então vamos lá. Ele coloca aqui um cubo de gelo e tal, que ele está no seguinte cenário. Beleza. Vamos só ler tudo aqui. Ele diz o seguinte, ó. Situação 2. Um cubo de gelo de massa 150 gramas, inicialmente a 0, é aquecido até 20. Legal. Ele diz assim, ó, em seguida solicitou aos alunos as respostas de acordo com os conceitos físicos aprendidos no capítulo sobre calor, considerando situações acima, assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de calor recebida em quilocalorias para a situação 1 e 2. Legal. De acordo com os conceitos da termodinâmica, admito que não há troca de calor com o meio externo. Professor, como é que vai ficar isso aqui? Cara, vai ficar o seguinte. Então eu tenho aqui o seguinte, cara, eu tenho aqui um bloco de gelo, então caso 1, eu vou ter aqui um bloco de gelo, cara. E daí nota, cara, esse bloco de gelo, ele tá com uma temperatura de... Vou fazer o bloquinho aqui, tá aí. Ele tá com uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Agora, olha o detalhe, cara. Processos de mudança de estado físico e variação de temperatura. Cara, tem duas maneiras. Professor, eu quero variar a temperatura. Cara, quando você quer variar a temperatura sem mudar o estado físico, você faz o quê? O calor sensível, o famoso Q-macete. Legal. Professor, eu quero mudar o estado físico sem mudar a temperatura. Daí eu faço o Q-mole. Então vamos lá, cara. O meu grande objetivo é pegar esse bloco de gelo a menos 10 e fazer ele virar água a 10. Tudo bem? Então nota, cara. Então esse gelo que está a menos 10, primeiro, ele vai ter que virar o quê? Ele vai ter que virar gelo com uma temperatura de 0 graus Celsius. Então vou ter que fazer aquele gelo que está a menos 10 virar gelo a 0. Legal. Depois, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fundir esse gelo, professor, que é isso? Fundir. Não escute errado. Ah, professor, tinha entendido outra coisa. Você vai fundir o gelo. E esse gelo que está sólido, cara, ele vai ficar líquido, tudo bem? Também a 0 graus Celsius. Legal. E depois esse gelo, que já virou água, agora líquido, eu vou fazer a temperatura dele aumentar até ele chegar numa temperatura de o quê? 10 graus Celsius. Tudo bem até aqui? Então, professor, eu vou ter que fazer todos esses processos? Exatamente. Primeiro eu tenho o gelo sólido ali. Primeiro eu tenho que fazer o quê? A temperatura dele chegar em 0, que é a temperatura de fusão. Tudo bem? Depois que ele chegou em 0, eu tenho que fazer o quê? Fazer ele sofrer a fusão. E por último, quando ele já é líquido, fazer ele aumentar a temperatura. Tudo bem? Então eu vou ter que fazer essas 3 etapas. Professor, então essa primeira etapa aqui, ó, eu sei que eu estou fazendo o quê? Do gelo a menos 10 para o gelo a 0, eu estou fornecendo calor, aumentando a temperatura dele. Então aqui, cara, eu vou usar o calor sensível nessa primeira etapa. Legal. Depois, professor, na etapa 2, então essa aqui seria a etapa 1, ó, calor sensível. Na etapa 2, eu vou ter que fazer o quê? A mudança de estado físico. Então, o nosso calor latente. Legal. E no estágio 3, eu vou ter que fazer o quê? Fazer com que a temperatura aumente de 0 até 10. Então, eu vou ter aqui o calor sensível. Tudo bem? E daí, somando tudo, eu vou descobrir quanto de calor tem que ser fornecido para que ele chegue no final ali. Tudo bem até aqui? Cara, essa matéria, geralmente, os alunos têm muita dificuldade. Por quê? Não é só aplicar fórmula. Ah, eu vou aplicar fórmula aqui. Não. Eu preciso que você raciocine, que você entenda que aquele bloco de gelo primeiro tem que aumentar a temperatura chegando a 0. Depois ele funda. Fundir. Ah, tá. Fundir. Exato. Depois ele fundir ali para chegar o quê? Na situação líquida. E por último ali você aumentar a temperatura dele novamente. Então o que vai acontecer aqui, professor? Então eu vou aplicar aqui o nosso Q-macete. Massa, calor específico, vezes a variação de temperatura, mais massa, calor latente, mais massa, calor específico e a variação de temperatura. Então vamos lá, vamos por partes, bem tranquilo aí. Professor, a massa que eu tenho aqui é de quanto? 300 gramas, então vou colocar aqui 300. O nosso calor específico vale quanto? Ah, professor, vale 1, né? Não, cuidado, ó. A gente está trabalhando com gelo ainda, ó. Daqui para cá, ó, ainda é gelo, então vou ter que usar o calor específico 0,5. Cuidado com isso aqui. E a variação de temperatura? É a temperatura final menos a inicial. Professor, qual que é a temperatura final? É 0. Menos a inicial. Cuida. Menos 10. Vai ter que fazer o joguinho de sinal aqui. Legal.
Professor, a massa ali, a massa continua sendo 300, a latência de fusão, 80, legal. A massa depois, 300, o calor específico, 1, e a variação de temperatura vai ser o que? 10 menos 0, tudo bem? Então aqui vai ser 10 menos 0. Faltou espacinho aqui, calma aí. 10 menos 0. Legal. Ficou apertado aqui, hein? Ficou no fim aqui do... Bom, já vou colocar direto 10, tá? Beleza. Tá aí. Legal. Agora vamos lá. Professor, 300 vezes 0,5 vai dar o quê? 150. Então, 150 vezes 0 menos 10 vai ser mais 10. Então, aqui vai ficar 10. Legal. Mais 300 vezes o nosso 80. Então, pô, professor, 300 vezes 80, 300 vezes 0 é 3.000. 300 vezes 10, 3.000. Vezes 8, 24.000. Legal, 24.000. Pronto, tá aí. Mais 300 vezes 1 vezes 10, 3.000. Beleza. Agora, fazendo aqui, ó, 150 vezes 10, pô, professor, 150 vezes 10, 1.500. Mais 24.000, mais 3.000. Legal. 3.000 mais 1.500, 4.500. 4.500 mais 24 vai dar 28.500 calorias, ou 28,5 quilocalorias. Pronto, já descobri aqui o do primeiro. Professor, já elimino a letra C, já elimino a letra D. Legal, sem muita preocupação aí. Professor, mas agora tem que fazer o do segundo. Com certeza, vai ter que fazer a mesma análise pro segundo. Professor, o que eu faço agora? Cara, copia aí, tira um print, pausa o vídeo, que eu vou ter que apagar tudo. Então, vou ter que apagar o que está aqui. Então, vamos lá. Apagando o que eu tenho aqui, ó, vou ter que limpar aqui o slide. Vamos lá. Deixa eu só riscar de volta aqui. Beleza. Agora, professor, para o segundo, como é que fica lá? Cara, no segundo eu tenho o seguinte. O cubo de gelo de massa 150 gramas inicialmente é 0. Cara, então o nosso cubo de gelo ele já está na temperatura adequada para sofrer a fusão. Beleza. Então, ele já está com 0 graus Celsius, cara. Eu quero que ele vire água com qual temperatura, professor? 0 graus Celsius. Então, ele vai virar líquido aqui, ó. Então, ele era sólido e vira líquido a 0 graus Celsius. Beleza. Professor, depois que ele já é líquido, eu quero que a temperatura dele suba até chegar em 20 graus Celsius. Então, líquido a 20 graus Celsius. Legal. Professor, então o que vai acontecer aqui? Cara, nesse primeiro momento vai rolar o quê? Professor, nesse primeiro momento eu quero fazer o quê? Uma mudança de estado físico sem variar a temperatura. Então, eu vou ter o calor latente. Beleza. No segundo momento, eu quero uma variação de temperatura sem mudar o estado físico. Então, calor sensível. Então, vou ter lá, calor latente, professor, vai ser a massa vezes a latência. Mais o calor sensível vai ser a massa vezes o Czinho vezes o ΔT. Isso tudo eu vou descobrir. Então, vamos lá. Cara, a massa aqui vale quanto? Bom, é o do segundo, então 150. Legal. A latência, professor, a latência vale 80. Legal. A massa dele, 150. Aqui, ó, você está vendo que é água, né? Líquido, líquido. Então, vou usar o calor específico sendo 1. E o ΔT valendo 20, né? Então, vai ser 20. Vou colocar bonitinho aqui, 20 menos 0. Tá? O final menos... Opa! O final menos o inicial. Legal. Agora eu vou fazer lá, 150 vezes 80, vai dar 1.500 vezes 8, 854, 12.000. Então vai ter lá 12.000, legal, 12.000, beleza. É isso, né? 150, 1.500, 8080, 8 vezes 5, 40, 5.4, 8, 12, perfeito. E aqui o outro eu vou ter aqui 150 vezes 1 vai dar 150. Vezes 20, então vai ficar aqui 150 vezes 20, beleza. Então eu vou ter aqui 12.000 mais 150 vezes 20 vai dar 1.500, 1.500 vezes 2, 3.000, beleza. Então a gente vai descobrir aqui que o calor que ele tem que receber aqui no segundo tem que ser de 15.000 calorias ou 15 quilocalorias, que você encontra como gabarito letra A de amorzinho. Cara, questãozinha bem interessante, mudando o estado físico. Cara, fisicamente ela é tranquila, tá?
mas é uma questão que cobra um raciocínio a mais do aluno. Eu acho uma questão extremamente interessante para ser cobrada em prova. Maravilha, e lembra, cara, a prova da área adora calorimetria. Ah, professor, eu vou para a prova sem saber calorimetria. Cara, já pode contar que você tem uma chance de perder pelo menos uma questão. Maravilha, meu aluno. Pô, professor, então é isso, né? Pô, professor, gostei. Se puder, dá uma curtida aí que ajuda muito. Ah, professor, só vejo essa porcaria e não curto. Pô, curta aí. Quem curte quem curte passa. É isso mesmo. Curta aí, se inscreve no canal e bora pra cima.